Oi, eu sou Clésio Castro, médico nutrólogo, e há 10 anos auxilio aqui colegas a passarem na prova de título de nutrologia. Estamos no mês de junho de 2023 e já saiu o edital da prova de título desse ano. Então, quem quer se tornar nutrólogo em 2023, não perca tempo. A prova vai ser dia 6 de outubro, então a gente tem pouco mais de 4 meses para se preparar até o dia da prova. A inscrição é até dia 11 de setembro. O que eu vou conversar com vocês aqui hoje é o que muda nesse edital de 2023, quais são os pré-requisitos se você quer prestar a prova e como você faz para conseguir o máximo de pontos possíveis. Bom, na prova do ano passado a gente teve algumas mudanças já no edital. Na prova de novembro de 2022 foi onde a gente teve mudanças significativas no edital provocado pela Comissão Mista de Especialidade. Essas mudanças foram boas, ela acabou dando uma padronização entre diversas especialidades, as provas de título. Os critérios ficaram mais claros para você prestar a prova, ficou mais transparente, agora a gente pode sair com um caderno de provas, um caderno de questões, e a gente tem mais rapidez entre a prova e o resultado final. Para outubro de 2023, o que a gente precisa saber? Primeiro é quem pode participar. Esse edital é o edital mais claro em relação aos pré-requisitos. O primeiro requisito seria aquele candidato que já tem a residência em nutrologia e quer tirar o título também. Esse é meio óbvio. Ou aquele que fez um treinamento, um estágio idêntico da residência, só não tinha bolsa, também pode prestar. Ou ainda, aquele que provar que tem 4 anos de atuação em nutrologia. Como a nutrologia, o pré-requisito, a gente tem clínica médica ou cirúrgica, então você teria que ter a residência em clínica médica ou cirúrgica e comprovar 4 anos em nutrologia. Ou ainda, se você não tem residência ou título em clínica médica ou cirúrgica, você teria que comprovar, então, 4 anos de exercício nessas áreas e 4 anos de atuação na área de nutrologia. E dessa vez o edital ele deixou bem claro que a área de clínica médica ou cirúrgica tem que ser prévia à de nutrologia e esses 2 períodos não podem se sobrepor. Então a pessoa tem que ter 8 anos de formado, se ela não tiver nem residência, nem estágio nessas 2 áreas, no mínimo, para ter 4 anos e 4 anos de experiência. Isso se deu por quê? Nos últimos anos a gente tem várias modificações, várias especificações da Comissão Mista de Especialidades, composta pela AMB, o CFM, a Comissão Nacional de Residência Médica, onde se prevê que aquele médico que não fez residência oficial, ele pode solicitar o título de especialista, desde que comprove o dobro de tempo naquela área do que exigido pela residência. Como a nutrologia ela tem como pré-requisito a clínica médica ou a cirurgia geral, então essas especialidades elas são também pré-requisitos para você prestar nutrologia. E se você não tiver como residência clínica médica ou cirurgia geral, você pode então comprovar que você tem experiência nessas áreas pelo dobro de tempo da duração da residência. No edital a gente tem também um modelo de declaração, então a comprovação dessa experiência sua pode ser declarada, algum colega que esteja testemunha dessa atuação sua vai assinar e você vai ter que ir lá reconhecer a firma desse colega. Ou ainda, se tiver algum documento oficial de uma instituição, de um hospital, você vai ter que autenticar esse documento antes de enviar junto com os documentos para a Abram. O preço da inscrição para a prova desse ano é de R$ 1.600, tem 10% de desconto quem comprovar a associação com a MB. E a pontuação máxima permanece os 100 pontos. O que mudou esse ano, então, em relação ao edital do ano passado? Primeiro, o mínimo da aprovação passa a ser 65 pontos, eram 60 pontos. O currículo continua com 10 pontos. E na parte de múltipla escolha, continua os 50 pontos. E a prática oral, que era 40 pontos para 2022, passa a ser 30. E 10 pontos vai para as questões dissertativas. Então, a distribuição de pontos da prática oral, que valia 40, passou a 30 e 10 pontos foi então para 5 questões dissertativas. E a média para você passar são 65 pontos. Em 2022, você fazia inicialmente a prova de múltipla escolha e se tivesse uma aprovação mínima de 60 pontos, você iria para a segunda fase, onde você faria a prática oral. Novidade de 2023, todo mundo vai poder fazer a prática oral. Isso acaba sendo mais justo, uma vez que entre essa primeira fase e a segunda do ano passado, os candidatos não teriam tempo para fazer, recorrer, entrar com recurso. Então, todo mundo vai fazer a prova de múltipla escolha, vai ter questões dissertativas e, em seguida, vai fazer a prática oral.
E dessa pontuação toda, né, dos 90 pontos da prova, somado com o currículo, o total precisa ser 65 pontos para ser aprovado. E lembrar que não é uma competição, ou seja, quem obter 65 pontos é aprovado na prova, né, obtém a titulação de médico nutrólogo. Como é que funciona a pontuação do currículo? A pontuação do currículo, historicamente, ela já foi maior, 30%, 40% da nota final, hoje ela equivale a 10%. E desses 10 pontos, né, dos 100 pontos totais, você tem aqui, pode tirar um print dessa tela, você tem várias coisas que você pode contar, várias situações onde você pode obter a pontuação. As atividades de maior pontuação no currículo, a gente tem residência ou estágio, né, parecido com a residência, valendo a maior pontuação. E depois a gente tem doutorado, um CNNutro, né, o curso nacional da ABRAM, né, de nutrologia, ela equivale a 5 pontos. Né? Então, se a pessoa fez 2 anos de CNNutro por acaso, né, a maioria faz um só, mas quem fez 2, por exemplo, já tem 10 pontos garantidos. Mestrado ainda vale bastante pontos, até 3,3. Outras pós-graduações da ABRAM também valem pontos. Título de residência, alguns editais passados valiam, outros não, agora vale 1 ponto, no máximo de 2. E tanto título como residência, tá? Então eles valem 1 ponto, com máximo de 2 pontos. E aparece nesse edital, se você é membro de equipe multidisciplinar de terapia nutricional, você já tem mais de 5 anos, você já faz parte, você já tem 1,4 pontos garantidos daqueles 10 pontos totais de currículo. Outras especializações, né, em nutrologia, que são aprovadas aí pelo MEC, pela MB, que não da ABRAM, também estão pontuando a 1,3 pontos por ano. Pô, Clésio, então, quantos pontos será que eu tenho no currículo? Então, essa pergunta que eu faço para você. A primeira coisa que o médico se complica para prestar a prova de título é ficar meses pensando quantos pontos tem no currículo. Se você pegar tudo que você tem de certificado, né, fizer uma pilha, pedir para alguém te ajudar, sua secretária te ajudar a digitar isso, fazer um copia e cola de acordo com o modelo de edital, você já vai saber, na melhor avaliação sua positiva e na mais pessimista, o máximo de pontos que você tem. E aí sim, se você já tem 10 pontos do currículo, ótimo, você já vai para a prova, né, para atingir os 65, precisando de 55 de 90 pontos. Parabéns. Se você tem uma menor pontuação, não te impede de ir para a prova. O que você não pode deixar é o tempo que você gasta energia para montar o currículo. Quem quer prestar a prova agora no mês de outubro, né, de 2023, a sugestão então assistiu esse vídeo, você tem 2 dias para fazer o currículo, um para juntar os certificados, outro para colocar no arquivo e já saber a pontuação que você tem e acabar com isso. Se você quiser acrescentar alguma coisa nos próximos 4 meses, até antes de postar, né, a inscrição para a prova, você pode acrescentar, mas faça isso hoje. Qual a máxima pontuação que eu posso ter no currículo? O máximo são 10 pontos. Então, o máximo, não adianta você ter 20, 30, 40 pontos, que o máximo que vai contar são 10 pontos. Lógico, se você vai ter mais pontos, você vai colocar. Então, não é você que vai avaliar seu currículo, nem pontuar. Vai ser a comissão lá julgadora que vai fazer isso. Se você somar todos os pontos daquela tabela, a gente tem no máximo do máximo, a pessoa poderia ter 74,3 pontos. Mas, se a gente considerar uma pessoa, né, a média das pessoas que vai prestar uma prova de título para ter o título de residência, o título de especialista pela MB e não de residência, a gente pensa que ela não fez a residência, então ela não vai ter a possibilidade de somar esses 10 pontos e também supõe-se aí que ela não esteja na nutrologia há muito tempo, ou seja, que ela não tenha mestrado e doutorado, então a gente não somaria esses pontos de mestrado, doutorado e participação de banca. Se você não repetiu nenhuma pós, né, fez a mesma coisa 2 vezes, e nem CNNutro, nem outra pós da ABRAM, também a gente não vai somar esses pontos 2 vezes. Tirando esses 28,3 pontos aqui, ainda assim, né, um candidato aí mediano pode fazer 46 pontos do total do currículo. É muito ponto. Se você atingir pelo menos 10, você já está mais que qualificado para ir para a prova. Então, indo para a prova com 10 pontos já do currículo, você vai mais tranquilo, né? Então, de uma prova de 100 pontos, você já tem 10. O que não soma ponto? Que já somaram esses pontos em editais anteriores. Tempo de formação, né? Tempo de formado da graduação em medicina. Certificado de área de atuação. Se você for coordenador de uma equipe multidisciplinar ou for membro, tanto faz, na coordenação não conta pontos extras. E participação em livros e eventos científicos não relacionados à nutrologia. Esse ano passou-se a contar doutorado e mestrado de outras áreas, né, com uma pontuação um pouco menor que nutrologia, mas a participação científica em outras áreas que não da nutrologia ainda não se conta, né, nesse edital.
Outras informações do edital, a gente tem os documentos exigidos, a forma de você mandar isso. Tem condição especial para candidato com deficiência e para lactante. E tem normas para recurso. Então, uma grande evolução desses últimos editais foi você admitir recurso, né, e colocar prazos e procedimentos para isso. Tá? Isso foi muito bom. Na última edição, a gente teve algumas questões anuladas devido a recurso, devido a essa possibilidade, né, de a gente rever a prova e apontar alguns erros que ela existia. E é possível levar o caderno de questões. Isso dá, né, a margem para a gente discutir as questões depois, a gente poder usar como base para fazer a próxima prova. Se você pode levar as questões, e também a possibilidade de você já de imediato, né, identificar algum recurso. Recurso é uma coisa natural, né? Quem faz a prova são menos pessoas do que quem organiza, né, a prova, quem confecciona as questões. É um número menor de pessoas do que quem faz a prova, então sempre a gente tem o risco de descobrir alguma coisa quando muita gente tem acesso. E isso não é ruim, isso faz parte do processo de qualquer edital de concurso ou de prova de título. Então anota aí na sua agenda, dia 6/10 é a prova teórica e a prova prática oral. Como a gente não sabe o número de candidatos ainda, né, das 9 às 19 é o horário pré-determinado. Então provavelmente vai começar com a teórica e depois vai se organizar um sistema aí para fazer a prova oral esse ano para todos os candidatos. Então nesse dia vai preparado para aguentar uma maratona aí, né, vai começar às 9 horas e não tem hora para acabar. 2 semanas depois você já vai ter o resultado, né, você já pode comemorar. Só 2 semanas depois. Isso antigamente eram meses, né? Agora 2 semanas você já tem o resultado da prova de título. Clésio, e na bibliografia, o que mudou, né, para eu estudar para a prova de título? Não mudou praticamente nada, né? Saiu um livro antigo de alimentos, um livro praticamente da engenharia de alimentos, né, nem da nutrologia, que constava edição após edição, né, da prova de título, e saiu esse ano. E entrou um livro da Abram, né, um livro da nutrologia e medicina interna. Então, um livro do ano passado, é a primeira edição, mas ela compila vários outros temas discutidos em outros livros, né, fazendo uma coletânea da nutrologia na medicina interna. E no conteúdo, mudou alguma coisa? O que acrescentou? O que não acrescentou? Bom, a gente tem 3 mudanças principais na parte do conteúdo. A primeira é um tema que sempre caiu. Então, pré-biótico, probiótico, é um tema que toda a prova caiu, só que ele estava meio que incluído em outros temas, quando se falava, por exemplo, de intestino, né, absorção. Então ele entrava aí, ele sempre caiu, mas não com um item para ele. E agora ele aparece com um item, né, o item 5, pré-biótico, probiótico e pós-biótico. Outro item que já caiu no edital e não caiu na prova, saiu no edital e não caiu na prova, e já caiu na prova e foi anulado porque não estava no edital, é o item fitoterápicos. Então, se esse ano voltou, eu acredito aí que de 2 a 6 questões espere sobre fitoterápicos, né? Se quem colocou for coerente, vai colocar aí pelo menos 2 a 6 questões de fitoterápicos e nutracêuticos, que é o item 6 da lista de conteúdo para prova escrita e prova oral. E mais um item que surgiu, na verdade, foi um desdobramento da nutrologia, terapia nutrológica interal, suplementos nutricionais orais e módulos nutricionais. Tá? Então, nada de novo, só a forma de escrever que ficou um pouco mais explícita, isso é bom, né? Porque deixa de ter polêmica, a nutrologia é a mesma, né? Não mudou desde a origem dela, mas esses itens eles não estavam tão claros, né, no edital. Clésio, o que eu faço então? Eu quero prestar a prova dia 6 de outubro, quero passar, quero ter o título esse ano. O que eu faço? Já saiu o edital, então vou dar a dica para você. Primeira coisa, 48 horas, organiza seu currículo, né, organiza os comprovantes e faz o seu currículo para enviar. Não precisa enviar hoje, né, não precisa enviar amanhã. Pode, né, mas não precisa. Pode ter até setembro para enviar, mas já faz agora. Tá? Então a única preocupação é se você tiver algo novo dentro do edital, você vai colocar. Mas já termina nas próximas 48 horas o seu currículo. Tá? Isso pesa muito. Antigamente era até mais pesado, porque você tinha que ter pontuação para conseguir passar na prova de título. O currículo antigamente valia de 30% a 40% até da nota total. Né? A AMB protegeu isso, né? Deixou o currículo, tem importância, mas 10%. E a sua comprovação, né, do conhecimento de conteúdo da área de nutrologia passa a ser mais importante, 90%. Então faça isso agora, porque ocupa muito tempo na cabeça, né? As pessoas ficam preocupadas e é uma coisa burocrática. Você não vai ficar preocupado se o seu comprovante vai valer ou não daquele curso que você fez, da área de nutrologia.
não ganha nada, você não vai ganhar nada com isso, né? Então, tem gente que perdeu o certificado, fica querendo resgatar o certificado de alguma coisa que fez e não acha. Acabou, perdeu, não tem como provar, também não está valendo. Então, tirar o amor, né? A gente tem muitas vezes tendência a colocar muito sentimento, né? E aqui é papel, é comprovação, tá? Então, organiza rápido, pede para alguém te ajudar, porque você tira esse componente emocional e deixa ele preparado agora. Tá? Ficar 4 meses sem pensar nisso. E a segunda coisa é otimizar seus estudos. Você não vai se preparar para uma prova daqui a 10 anos, você não vai se preparar para uma prova daqui a 1 mês, tem 4 meses. Então dá para você começar agora, uma constância, né, de estudo, de revisão, dependendo onde você está, né, do estudo para a prova de identificação. Você pode fazer também uma identificação de onde você tem mais força ou não. Né, eu já fiz um questionário sobre isso. A grande chave é que esse edital ele foi divulgado com 4 meses de antecedência. A gente já teve editais divulgados com 30 e poucos dias de antecedência, onde você tinha que se dava um espirro, terminava o seu currículo, acabou, já estava na hora da prova. Então agora dá para se organizar rapidamente o currículo e estudar com 4 meses para a prova. E tem a forma que você pode estudar isso, né? A forma que você se organiza para estudar, os períodos que você estuda, né, para ter mais eficiência. E eu fiz várias dicas, né, num vídeo que está aqui no link do perfil, basta clicar e você vai assistir essas dicas para se organizar para os estudos, para otimizar os seus estudos. E se você quiser uma ajuda minha, né, para passar nessa prova de título, para eu te acompanhar de agora até a véspera, dia 5 de outubro, né, a véspera da prova, desde 2014 eu ajudo colegas a passarem na prova de título. Tá? Em cursos presenciais, cursos online, né, uma assessoria direta, eu consigo transformar em visual, né, essas informações da nutrologia. Então a gente coloca numa pirâmide de aprendizado nutrológico, de uma forma lógica, o que é base desses estudos. Né? Então a nutrologia tem nutrientes aí como base. E depois que a gente entende, né, a lógica disso daqui, a gente sobe na pirâmide do conhecimento nutrológico. Então a gente pode subir depois da base nas fases da vida, estudar nutrologia nas diversas fases da vida, na criança, na gestante, né, na terceira idade. Pode estudar peso, né, sobrepeso, obesidade, magreza excessiva, distúrbios da conduta alimentar. Ou ainda pode estudar terapia nutricional, enteral e parenteral, desde que a gente saiba a base. Então você tem 4 meses para estudar. Você sabe muito de nutrologia? Organizar os conhecimentos, se preparar até o dia da prova, ganhar confiança. Se está ainda perdido, estudou muito já na vida, mas não sabe por onde começar, começa aqui na base. Tá? Na base a gente vai ver nutrientes, N-CHOPs, a gente vai estudar oligoelementos, vitaminas, vamos entender a lógica de radicais livres, fitoterápicos, biotecnologia, avaliação nutricional, e com isso, sabendo isso de uma forma sólida, a gente consegue subir rapidamente em qualquer uma dessas vertentes da nutrologia. Seja no hospital, seja no consultório, né? E nas diversas fases da vida, até a prescrição, né? Até a discussão de casos clínicos. E está aberto, então está aberto. Agora está aberto o curso para a gente começar a estudar junto. Né? Então, do curso completo, Nutrologia Sem Mistério Online, onde eu vou dar desde dicas de estudos, discutir questões e organizar toda essa informação, né, toda a parte técnica aí da nutrologia, para a gente, lá na data da prova, a gente ter um pico de performance e passar na prova de título, seja a sua primeira vez, seja a segunda vez, ou seja, não importa quando que você pensou ou começou a estudar nutrologia. Importa que agora, 4 meses antes da prova, você quer preencher as lacunas para chegar no dia da prova com performance, com pico de performance e passar com tranquilidade nessa prova de título. A gente já tem centenas de aprovados nesses últimos 10 anos. E aí, além das aulas, né, a gente tem esse material de questões. A última prova eu já organizei, vem como um bônus por temas. Então, em vez de você fazer a prova toda confusa e se perder todo o que você está fazendo, eu já organizei por temas. Então, é um material que você pode pegar cada tema e ir esgotando as questões, até você ter a noção de qual o percentual daquele tema que cai na prova, né? Na hora da prova é tudo misturado. Então, essas 104 questões eu pus em temas para você quiser estudar um tema e fazer as questões. Você tem essa possibilidade também. Além das questões de 2022, a gente tem centenas de outras questões de outras provas ou de outros concursos de nutrologia. Então, se você quiser começar a estudar agora, né, para ser nutrólogo no final do ano, e fazer isso com meu auxílio e acompanhado aí por dezenas de colegas, não perca tempo.
Já clica aqui no link, garanta a sua vaga e vamos estudar juntos.